Quando a semana começa, um novo tempo vem. A palavra de Deus aquece o coração também. Na fé encontramos forças e esperança e luz. É Cristo quem guia e quem nos conduz. Abra o coração, deixa a voz soar. A presença de Deus vai te renovar. Vozes da fé, proclamando o amor. Toda segunda às 8, louvando ao Senhor. Com Jesus a nos guiar, venha ter um momento de amor e paz. Palavras que curam, promessas do céu. O Espírito Santo derrama o seu véu. Unidos em Cristo, seguimos fiéis na graça que Programa Vozes da Fé. Apresentação: Missionária Miralva. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Moratense. Vamos iniciar esta noite louvando a Deus e agradecendo a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele cuida de nós. Quero te dizer que eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei como você encontra, quais foram os desafios que você teve que enfrentar durante este dia, chamado hoje. Mas eu sei que o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus fiel, o Deus que te ama, porque Ele te ama, a ponto dele dar o seu filho, único filho, para morrer na cruz do Calvário, para salvar a tua alma, para salvar a nossa alma. E nesta noite Ele está dizendo para você:
Não importa a situação, o problema que você estiver enfrentando, se você tiver fé, colocar a tua fé em ação, tu vai orar a Ele, tu vai pedir, tu vai buscar e tu vai encontrar. Ele vai te ouvir e Ele vai te dar aquilo que for preciso e necessário para a tua vida. No livro do Dr. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 7, nos conta a história de um centurião que estava com seu servo enfermo em casa. E esse centurião não sabia mais o que fazer, porque esse servo estava sofrendo muito com essa enfermidade. E ele pensou: eu vou atrás de Jesus. Eu ouço falar que Jesus Cristo cura. Eu ouço falar que Ele salva. Então eu vou lá conversar com ele, porque os médicos já não deu mais jeito. Os médicos tentaram, gastou-se com a medicina, mas tem situação que a medicina não resolve. Tem situação que o dinheiro não resolve. Tem situação que somente o Deus poderoso, o Deus que te criou, que te formou, pode fazer. E neste caso, a situação era muito delicada. Somente Jesus podia fazer. E esse centurião foi atrás de Jesus, porque Jesus andava, e com ele andava uma multidão muito grande. Uma multidão de pessoas curiosas, querendo saber como é que é. Será que é verdade? Será que esse Jesus salva mesmo? Será que esse Jesus cura? Outros que estavam ali querendo aproveitar uma oportunidade para tentar prejudicar, para tentar barrar Jesus, porque eles não suportavam a ideia de ter um rei, além do rei de Roma. Só que Jesus, ele é rei, mas ele não é o rei como o homem é. Ele não disputa trono aqui da terra. O trono de Jesus Cristo é o céu. E a palavra de Deus diz que naquele momento, aquele centurião se aproximou de Jesus. Ele era um centurião que estava entrando ali em Cafarnaum, quando Jesus ia passando. E ele foi falar com Jesus. E ele disse para Jesus... Primeiro ele mandou os seus anciões, ele mandou ali que chamasse Jesus, que falasse com Jesus. Mas aí ele vai e fala também com Jesus, dizendo: Jesus, o meu servo está em casa muito enfermo, muito doente. Mas aí Jesus disse: eu vou até lá, eu vou curá-lo. Mas ele disse: não, basta só uma palavra tua, porque eu também tenho servos que trabalham para mim. E quando eu dou uma ordem para esses servos, eles me obedecem. Então basta uma ordem tua, basta uma palavra tua, e o meu servo sarará. Jesus olhou e disse: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé como a fé deste centurião. Jesus disse: pode ir, porque ele já está sarado. E o centurião, de repente, ouviu, quando veio ali, os seus funcionários dizendo para ele: olha, o rapaz já está sarado, já está curado. E eu quero te dizer nesta hora que não precisa de muito para Jesus fazer na tua vida. Não precisa de muito, não precisa de dolências, não precisa de nada. Tem muita gente que pega foto: olha aqui nessa foto, olha aqui nessa roupa, olha, faz isso. Não precisa de muito. Basta somente você ter fé. Basta somente você acreditar. Porque a palavra de Deus diz que se você tiver fé, pelo menos de um tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte se transportar por meio dos mares, e o monte vai se transportar. Tem tanta gente com aflição, angustiado. Tem tanta gente entristecido, turbado, por causa de situações que aconteceu na vida. Tem tanta gente que não consegue prosseguir porque está preso no passado, em uma decepção, em uma desilusão que teve lá no passado.
e não consegue sair disso. Tem se trancado dentro de si próprio. Vive dias após dias só pensando naquilo que aconteceu. Muitas vezes dizendo que não serve, eu não presto, eu não sirvo. Quem foi que disse para você que você não serve? Você serve, você presta, você tem valor. O teu valor, dinheiro nenhum pode pagar. Vou te dizer uma coisa. Se você quer se lembrar disso tudo, pegue tudo isso que aconteceu. Convide Jesus Cristo para ter um diálogo contigo, para conversar contigo. Conte para Jesus Cristo o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade. Conte para Jesus Cristo o que aconteceu. Peça para Jesus Cristo limpar o teu coração. Peça para Jesus Cristo arrancar de tua lembrança o que aconteceu. Peça para Jesus Cristo te ajudar a perdoar. Porque tem muita gente que está sofrendo, que está doente, dentro de si, da alma, no psicológico, e muitas vezes até cancerosos, por causa de uma mágoa muito grande no coração, porque não consegue perdoar, e a falta de perdão, ela traz doenças terríveis, tanto para a alma como para o corpo físico. Mas o Senhor diz para você, nesta noite, se você lançar sobre Jesus Cristo todas as tuas ansiedades, se você abrir o teu coração e perdoar quem te ofendeu, se você acreditar naquele que deu a vida por ti, Ele vai te sarar, porque Ele é o Senhor que sara. Grandes são as obras do Senhor, as tuas maravilhas são muito grandes, intensas, imensas, e Ele quer fazer na tua vida, como já tem feito na vida de muitos, como Ele fez na vida daquele cego do centurião, que aquele cego foi curado, foi sarado. Ele quer fazer na tua vida. É por isso que a palavra deixa claro, o profeta Isaías dizendo, quem deu crédito na nossa pregação, o profeta Isaías dizendo que como vai ouvir se não houver quem pregue? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas nesta noite tem palavra para a tua vida. Deus tem levantado quem pregue a palavra para que você ouça. Então deixa a palavra de entrar no teu coração, esquadrinhar, porque a palavra ela entra na divisão da alma e do espírito, porque a palavra sonda, porque a palavra cura, porque a palavra liberta, porque a palavra transforma. E nesta noite Jesus quer, através da sua palavra, te libertar deste fardo pesado que tu carrega, dessas decepções, dessas frustrações. Ele quer curar a tua alma, Ele quer curar o teu espírito, Ele quer curar o teu físico. Mas dê espaço para Ele trabalhar na tua vida. Deixe Ele fazer, deixa Ele te transformar, deixa Ele mudar o quadro da tua vida, arrancar essa tristeza, colocar alegria na tua alma. E eu vou te dizer que a alegria ela vem através de Jesus Cristo. Eu não sei como você está, mas eu sei que Jesus Cristo, Ele quer mudar a tua história. Vou te dizer uma coisa, ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. É por isso que nesta noite eu estou te falando de um Deus que é presente, um Deus que ouve, um Deus que fala e um Deus que faz. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele está dizendo, eu entreguei o meu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para te salvar. Se você crê, receba Jesus Cristo em teu coração. Se você crê, hoje é noite de salvação. Diga, Deus, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ore a Ele, peça perdão pelos seus pecados e peça para Ele escrever o seu nome no livro da vida.
Porque no dia que ele voltar para buscar a sua igreja, aí assim você sobe com a igreja e assim você ouve dele: vinde bendito do meu Pai, entra comigo no paraíso. Oh, glória a Deus! Ele é fiel. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo da bondade de Deus, eu vivo da bondade de Deus. E você vive da bondade de Deus? Você vive sim, porque Ele tem te guardado e te dado livramento. Deus abençoe a tua vida. Um abraço. Fica na presença do Senhor, porque a presença do Senhor, ela nos preenche. Deixa eu orar por ti. Pai da glória, eterno e soberano Deus, eu quero neste momento apresentar a ti, Senhor, esta ouvinte, Pai, a Rádio Moratense, a cidade de Francisco Morato, Pai, cada morador desta cidade, Pai. Eu apresento, meu Deus, a prefeita, eu apresento, meu Deus, os vereadores, eu apresento, meu Deus, os candidatos a vereadores, a prefeito, eu te apresento, Senhor, esta população, eu te apresento, Pai, a polícia deste lugar, os médicos deste lugar, os enfermeiros deste lugar, eu te apresento cada profissional, Senhor, que está, meu Deus, neste lugar, trabalhando para a melhoria desta população. Pai, toma a população de Francisco Morato nas tuas mãos, guarda, Senhor, traz cura onde tiver enfermidade, traz libertação onde tiver aprisionamento, Pai, traz paz aonde tem angústia, repreende a aflição, traz, meu Deus, salvação para cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, fique com uma palavra trazida pelo nosso amigo pastor Ed Carlos. Ele é lá de São Mateus, mas ele se propôs, tocado pelo Espírito Santo de Deus, a deixar esta palavra para o teu coração. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu sou o Ed Carlos, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus do Jardim Elba, no campo de Vila Alpina. É um prazer para mim aí poder trazer uma palavra para vocês nesse programa Vozes da Fé, na Rádio Moratense. É um prazer, louvo a Deus por essa oportunidade. E eu gostaria de ler um versículo e trazer uma pequena palavra para vocês no livro de São Lucas, no capítulo de número 5. Texto muito conhecido de todos, Vou ler alguns versículos aqui. Versículo 1 vou ler alguns versículos, a partir do versículo 1, capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão e para ouvir a palavra de Deus, estavam junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia, ao lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Essa é uma passagem muito conhecida de todos, Os irmãos conhecem como a pesca maravilhosa, uma palavra que já é muito pregada nas igrejas, mas eu queria relatar alguns pontos nelas que Deus tem colocado no meu coração, É uma palavra onde Pedro, ele havia pescado a noite inteira, junto com alguns discípulos, pescado a noite inteira, lutado a noite inteira para conquistar, para trazer o alimento deles, o trabalho deles, lutaram, trabalharam a noite inteira, porém, eles não alcançaram nada. Lutaram a noite inteira,
fizeram tudo o que podiam fazer, né? Eram profissionais naquela prática, porém eles não conseguiram nada, né? E durante a manhã eles estavam lá, arrumando lá o seu material de trabalho, a sua rede, limpando o seu barco, limpando a sua rede. Mas a Bíblia diz que próximo deles, muito lá do lado deles, Jesus, eles estavam vindo depois de uma série de trabalho que Jesus havia feito, né? Jesus tinha acabado de sair de uma tentação, né? Que é o capítulo 4 do Evangelho de São João. Havia ali dito vários debates dentro de uma da sinagoga, expulso de Nazaré, né? Estava ali, já havia passado por uma situação muito complicada também, que é expulsar um demônio, né? Uma cura de um demônio, né? Nesse trajeto de Nazaré até chegar em Cafarnaum, entra na casa de Pedro, cura a sogra dele, e é interessante que Pedro ele já havia ali sido apresentado para Jesus, né? Há dias atrás Pedro já tinha sido apresentado para Jesus, né? E Pedro já teve um segundo encontro com Jesus, que é a cura da sogra dele, quando ele entra dentro da casa de Pedro. Só que até então Pedro ele achava que Jesus era só mais um pregador, uma pessoa que curava, alguma pessoa que era usada ali por Deus, né? Mas nesse capítulo 5, Deus tem um encontro real com Pedro, né? E a Bíblia diz que eles estão ali lavando a rede, limpando o barco, né? Limpando aquele material de trabalho dele. E Jesus ele estava próximo dele, porque ele estava vindo dessa pregação. O povo, quando descobriu que Jesus estava indo para a praia, eles cercaram Jesus. E Jesus ali pregando a sua palavra, o povo cercando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Lá estavam com desejo, com a necessidade de ouvir. Jesus viu e avistou aqueles 2 barcos, né? Jesus colocou e pediu emprestado um dos barcos, né? Só que aqueles homens, Pedro, mais aqueles pescadores, aqueles discípulos, eles estavam ali tristes, abatidos, né, frustrados por ter lutado, trabalhado a noite inteira e não ter alcançado nada, não ter alcançado o objetivo pelo qual eles lutaram o trabalho deles a noite inteira, né? Mas uma das coisas que Deus faz, Deus vai sempre se fazer necessário para quem Ele chama, né? Deus queria chamar Pedro. Jesus ele estava cercando Pedro de todas as formas para se aproximar, porque Deus não queria só o barco, não queria só a rede de Pedro, mas ele queria o próprio Pedro para trabalhar em favor do propósito, do chamado que Deus queria fazer na vida dele. E Jesus se coloca ali próximo deles. E é interessante que eles estão ali, né? Pedro junto com os outros discípulos que ali participaram da pesca durante a noite inteira, decepcionados. Só que quem estava com a solução estava muito próximo deles, estava ali do lado deles. E eles, por conta da situação, dos problemas que eles estavam enfrentando, eles não perceberam que Jesus estava do lado deles, pregando a palavra para a multidão. Mas Jesus se fez presente. Jesus se colocou ali à disposição deles e falou: eu posso usar o seu barco? E o Pedro falou: pode usar. E Jesus, né, os irmãos conhecem o texto, os irmãos foram lendo mais para baixo, versículos próximos, vão ver que Jesus sobe no barco de Pedro, prega a palavra de Pedro, e após ele pregar a palavra, ele fala para Pedro assim: Pedro, vai agora, pega a sua rede e joga a rede lá no mar. Joga a rede. E a Bíblia fala que Jesus foi lá, que Pedro foi lá, pegou o barco de novo, tudo que ele já tinha organizado ali, tudo que ele já tinha preparado, porque ele já não tinha mais esperança daquele dia alcançar os objetivos dele, né? Alcançar aquilo que Deus tinha colocado, aquilo que ele precisava, da necessidade dele, né? Ele já não estava mais com esperança. Jesus falou assim: olha, Pedro, joga essa rede do lado direito. E a Bíblia fala que quando ele jogar a rede, ele não conseguiu puxar a rede, porque a Bíblia fala que teve uma pesca muito grande, né? E teve que chamar outros barcos para ajudar eles, porque o versículo 7 diz que era tão grande a quantidade de peixes que o barco deles ia a pique. E aí Pedro entendeu que na primeira vez ele não enxergou o que Jesus queria com ele. Quando Jesus foi na casa da sogra dele,
Pedro também não enxergou, mas agora ele viu que aquela pessoa, que aquele homem que estava ali cercando ele de todos os lados, não era qualquer um homem, era um homem que queria dar um chamado para ele. E a Bíblia fala que Jesus falou para ele: olha, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Irmãos, Deus, quando Ele quer fazer, Ele fará milagres, né, para você perceber que Ele tem um negócio diferente com você. Deus tem negócio diferente. E para você que está ouvindo essa palavra nesse dia, essa palavra é para você entender que Deus, ele vai começar a te cercar. Ele vai começar a colocar situações. Ele vai começar a colocar oportunidades para você entender e perceber que Ele está chamando você para ser pescador de almas. Deus, ele está contando com você. Olha, Pedro, você está aqui. Você está aqui. Eu não quero só o seu barco. Eu não quero só a sua rede. Eu não quero só para nós o nosso domingo. Eu não quero só o nosso sábado. Eu não quero só a nossa participação lá no departamento. Não. Deus quer você trabalhando na obra. Você não vai ser mais só um pescador de peixes. Você agora vai pescar almas. Vai ser um pescador de almas. E você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo essa palavra, se prepare, porque Deus começará se fazer presente, vai se fazer necessário para você em alguns momentos, para você entender que o chamado dele na sua vida é um chamado poderoso, é um chamado para ganhar almas, é um chamado para fazer a diferença. Você não vai ser mais um lá naquele departamento, você não vai ser mais um lá naquele ministério, você não vai ser mais um lá naquele grupo, você vai ser chamado para trazer e fazer a diferença. Então Deus vai cercar você de todas as formas e fará grandes milagres na sua vida, para você entender que o chamado de Deus na sua vida é um chamado poderoso, é um chamado para você fazer a diferença. Então se prepare, porque coisas grandes vão começar a acontecer. E quando você se perceber abatido, triste, que é o interessante nessa passagem, eles estavam ali tristes, limpando as redes, guardando os barcos, mas quem poderia resolver o problema deles estavam ali do lado. Talvez você não está percebendo que Jesus, ele está do seu lado, por conta das aflições, das dificuldades, dos problemas que está acontecendo na sua vida, mas ele está do seu lado, do seu lado, observando você e esperando a oportunidade para chamar, para entrar dentro do seu barco, para usar o seu barco, para entrar na sua casa, para entrar lá no seu trabalho, para entrar lá nessa situação e resolver esse problema. E a partir desse momento, um grande milagre vai acontecer na sua vida. Aquela pesca maravilhosa, ela traz um símbolo para nós que Deus irá resolver grandes problemas na nossa vida e que vai nos marcar para fazer de nós pescadores de almas. Deus, ele está contando com você para fazer uma grande obra nessa terra. Então, nessa manhã, nessa tarde, ou nesse momento que você estiver ouvindo esse programa, essa palavra, saiba de uma coisa: o Senhor vai te cercar, o Senhor vai te colocar situações na sua vida para deixar você ciente que Ele conta com você e Ele precisa de você para uma grande obra. A Bíblia fala assim: uma grande porta nos abriu, mas porém há muitos inimigos. Mas o nosso Deus é poderoso para desfazer todas as obras do diabo e vencer esses inimigos e deixar essa porta aberta para você, amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, e eu espero que essa palavra ela entre no seu coração e seja um divisor de águas para você entender que o Senhor vai cercar você e vai preparar coisas grandes para você, e grandes milagres vai acontecer na sua vida para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu louvo a Deus. Quero agradecer ao meu amigo, meu companheiro de obra, de missão. Fazemos parte do projeto Macedônia, Missões Além da Fronteira. Eu, Ed Carlos, junto com a pastora missionária Júlia e o pastor Eliseu. E são 46 irmãos, um ônibus fechado, culto sobre as rodas. E hoje,
o Ed Carlos esteve conosco, trazendo esta palavra maravilhosa. Eu quero te agradecer, Ed Carlos, que Deus abençoe a tua vida grandemente, que cada vez mais possa fluir de ti águas e águas transformadoras, rios de águas vivas, porque o Senhor, Ele é na tua vida. Amado ouvinte, até a próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. Cadê você, filha? Cadê você? Renata, por que você fez isso, filha? Depressão, não te quero mais aqui. Vai embora. Não te quero mais na minha casa. Sai fora. E em nenhum dos da minha família tu não vais tocar. Não vai mesmo. Depressão, é chegado o seu momento. Esta é a sua hora de arrumar as suas malas e ir pro abismo agora. E eu nem quero mais ouvir o teu nome enquanto eu viver. Depressão, já faz tempo que eu queria dizer isso pra você. Já não aguentava de tantas angústias que me fizeste sofrer. Nunca mais cruze os meus caminhos. Eu quero viver. Eu vou viver. Depressão, nunca mais se aproxime pra perto de mim. Porque eu fui chamado para vencer e para ser feliz. Em nome de Jesus, não volte nunca mais aqui. Em nome do Pai, em nome do Todo-Poderoso, eu sou um ser humano precioso. Eu tenho um grande valor. Morrerei em nome do Pai, em nome do Todo-Poderoso, em nome do Deus vitorioso. Eu digo adeus para essa depressão, nunca mais. Em nome do Pai, em nome do Todo-Poderoso, eu já me considero vitorioso. Posso sorrir alegre porque a depressão sumiu, eu superei. E você vai superar também. Levante as suas mãos e declare. Declare nesse momento comigo nessa canção. Aonde você estiver, você vai declarar comigo agora nessa canção. Oh, aleluia. Declare comigo. Vai. Por Deus não tenho fé no que me abate. Nenhum mal deste século me pare. Só Deus é fortaleza e proteção. Pra Ele não existe depressão. Em nome de Jesus seja curado e dessa depressão ser libertado. Não
fuja da sua realidade. Venha viver alegre na verdade. Depressão nunca mais. Em nome do Todo-Poderoso, eu sou um ser humano precioso. Eu tenho um grande valor, não morrerei. Em nome do Pai, em nome do Todo-Poderoso, em nome do Deus vitorioso, eu digo adeus para esta depressão, nunca mais. Em nome do Pai, em nome do Todo-Poderoso, eu já me considero vitorioso. Posso sorrir alegre porque a depressão sumiu. Eu superei. Obrigado, Deus. Depressão, nunca mais te quero aqui. Nunca mais. Eu tô vivo. Quando a semana começa, um novo tempo vem. A palavra de Deus aquece o coração também. Na fé encontramos força, esperança e luz. É Cristo quem guia e quem nos conduz. Abra o coração, deixe a voz soar. A presença de Deus vai te renovar. Vozes da fé proclamando o amor, toda segunda às 8, louvando ao Senhor. Com Jesus a nos guiar, venha ter um momento de amor e paz. Palavras que curam, promessas do céu. O Espírito Santo derrama o seu véu. Unidos em Cristo, seguimos fiéis na graça que salva, no poder que é eterno. Quando a semana começa, um novo tempo vem. A palavra de Deus aquece o coração também.
fé encontramos força, esperança e luz. É Cristo quem guia e quem nos conduz. Abra o coração, deixa a voz soar. A presença de Deus vai te renovar. Vozes da fé proclamando o amor, toda segunda às 8, louvando ao Senhor. Com Jesus a nos guiar, venha ter um momento de amor e paz. Palavras que curam, promessas do céu. O Espírito Santo derrama o seu véu. Unidos em Cristo, seguimos fiéis na graça que salva, no poder que é eterno. Palavras que curam, promessas do céu. O Espírito Santo derrama o seu véu. Unidos em Cristo, seguimos fiéis na graça que salva, no poder que é eterno. Vozes da fé proclamando o amor, toda segunda às 8.